A Revolução Industrial foi a transição para novos processos de fabricação na Grã-Bretanha, Europa continental e Estados Unidos, no período de cerca de 1760 a algum momento entre 1820 e 1840. Essa transição incluiu a passagem de métodos de produção manual para máquinas, novos processos de fabricação de produtos químicos e produção de ferro, o uso crescente de energia a vapor e hidráulica, o desenvolvimento de máquinas-ferramentas e a ascensão do sistema fabril mecanizado. A produção aumentou muito e o resultado foi um aumento sem precedentes na população e na taxa de crescimento populacional. A indústria têxtil foi dominante da Revolução Industrial em termos de emprego, valor da produção e capital investido, além de também ter sido a primeira a usar métodos de produção modernos. A Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha e, por conta disso, muitas das inovações tecnológicas e arquitetônicas eram de origem britânica. Em meados do século XVIII, o Reino Unido era a principal nação comercial do mundo, controlando um império comercial global com colônias na América do Norte e no Caribe, além de ter grande hegemonia militar e política no subcontinente indiano, através das atividades da Companhia das Índias Orientais. O desenvolvimento do comércio e a ascensão dos negócios estavam entre as principais causas da Revolução Industrial, que marcou uma grande virada na história. Comparável apenas à adoção da agricultura pela humanidade no que diz respeito ao avanço material, a Revolução Industrial influenciou de alguma forma quase todos os aspectos da vida cotidiana. Em particular, a renda média e a população começaram a apresentar um crescimento sustentado sem precedentes. Alguns economistas disseram que o efeito mais importante da Revolução Industrial foi que o padrão de vida da população em geral no mundo ocidental começou a aumentar consistentemente pela primeira vez na história, embora outros tenham dito que não começou a melhorar significativamente até finais dos séculos XIX e XX. O PIB per capita era amplamente estável antes do surgimento da economia capitalista moderna, sendo que a Revolução Industrial iniciou uma era de crescimento econômico per capita nas economias capitalistas. Os historiadores econômicos concordam que o início da Revolução Industrial é o evento mais importante na história da humanidade desde a domesticação de animais e plantas. O início e o fim precisos da Revolução Industrial ainda são debatidos entre os historiadores, assim como o ritmo das mudanças econômicas e sociais. Defende-se que a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha na década de 1780 e não foi totalmente sentida até a década de 1830 ou 1840. A rápida industrialização começou na Grã-Bretanha, começando com a fiação mecanizada na década de 1780, com altas taxas de crescimento na energia a vapor e na produção de ferro após 1800. A produção têxtil mecanizada se espalhou da Grã-Bretanha para a Europa continental e os Estados Unidos no início do século XIX, com importantes centros de têxteis, de ferro e de carvão surgindo na Bélgica e nos Estados Unidos, e posteriormente, na França. Uma recessão econômica ocorreu do final da década de 1830 ao início da década de 1840, quando a adoção das primeiras inovações da Revolução Industrial, como fiação e tecelagem mecanizada, desaceleraram e seus mercados amadureceram. Inovações desenvolvidas no final do período, como a crescente adoção de locomotivas, navios a vapor e fundição de ferro a quente. Novas tecnologias, como o telégrafo elétrico, amplamente introduzidas nas décadas de 1840 e 1850, não eram poderosas o suficiente para impulsionar altas taxas de crescimento econômico, que começaram a ocorrer apenas a partir de 1870, decorrente de um novo conjunto de inovações no que se convencionou chamar de Segunda Revolução Industrial. Essas inovações incluíram novos processos de fabricação de aço, produção em massa, linhas de montagem, sistemas de rede elétrica, fabricação em larga escala de máquinas-ferramentas e o uso de máquinas cada vez mais avançadas em fábricas movidas a vapor. As causas da Revolução Industrial continuam a ser um tema de debate. No entanto, 6 fatores facilitaram a industrialização: altos níveis de produtividade agrícola para fornecer excesso de mão de obra e alimentos, um conjunto de habilidades gerenciais e empreendedoras, portos, rios, canais e estradas disponíveis para transportar matérias-primas e produtos a baixo custo, recursos naturais como carvão, ferro e cachoeiras, estabilidade política e um sistema legal que apoiasse os negócios, e capital financeiro disponível para investir. Uma vez iniciada a industrialização na Grã-Bretanha, novos fatores podem ser adicionados,
como a ânsia dos empresários britânicos em exportar conhecimento industrial e a vontade de importar o processo. A Grã-Bretanha atendeu aos critérios e se industrializou a partir do século XVIII e depois exportou o processo para a Europa Ocidental, especialmente Bélgica, França e Estados Alemães, no início do século XIX. Os Estados Unidos copiaram o modelo britânico no início do século XIX e o Japão copiou os modelos da Europa Ocidental no final do século XIX. Alguns historiadores acreditam que a Revolução Industrial foi uma consequência das mudanças sociais e institucionais trazidas pelo fim do feudalismo na Grã-Bretanha após a Guerra Civil Inglesa no século XVII. Embora o feudalismo tenha começado a desmoronar após a peste negra de meados do século XIV, seguido por outras epidemias, até que a população atingiu um nível baixo no século XIV. Isso criou escassez de mão de obra e levou à queda dos preços dos alimentos e a um pico nos salários reais por volta de 1500, após o que o crescimento da população começou a reduzir os salários. A inflação causada pela degradação da moeda após 1540, seguida pelo aumento da oferta de metais preciosos nas Américas, fez com que os aluguéis de terras, geralmente arrendamentos de longo prazo que eram transferidos para os herdeiros por morte, caíssem em termos reais. O movimento de cercamentos e a Revolução Agrícola Britânica tornaram a produção de alimentos mais eficiente e menos intensiva em mão de obra, forçando os agricultores que não podiam mais ser autossuficientes na agricultura para a indústria caseira. Por exemplo, tecelagem e, a longo prazo, para as cidades e fábricas recém-desenvolvidas. A expansão colonial do século XVII com o desenvolvimento concomitante do comércio internacional, a criação de mercados financeiros e a acumulação de capital também são citados como fatores, assim como a Revolução Científica do século XVII. Uma mudança nos padrões de casamentos, que aconteciam cada vez mais tarde, tornou as pessoas capazes de acumular mais capital humano durante a juventude, incentivando assim o desenvolvimento econômico. Até a década de 1980, os historiadores acadêmicos acreditavam universalmente que a inovação tecnológica era o coração da Revolução Industrial e que a principal tecnologia capacitadora era a invenção e o aprimoramento da máquina a vapor. O início da Revolução Industrial está intimamente ligado a um pequeno número de inovações, a partir da segunda metade do século XVIII. Na década de 1830, os seguintes ganhos foram obtidos em tecnologias importantes: têxteis. A fiação mecanizada de algodão alimentada por vapor ou água aumentou a produção de um trabalhador por um fator de cerca de 500. Grandes ganhos de produtividade também ocorreram na fiação e tecelagem de lã e linho, mas não eram tão grandes quanto no algodão. Máquina a vapor. A eficiência dos motores a vapor aumentou, de modo que eles usaram entre 1/5 e 1/10 do combustível. As primeiras máquinas a vapor foram construídas na Inglaterra durante o século XVIII. Retiravam a água acumulada nas minas de ferro e de carvão e fabricavam tecidos. Graças a essas máquinas, a produção de mercadorias aumentou muito. E os lucros dos burgueses donos de fábricas cresceram na mesma proporção. Por isso, os empresários ingleses começaram a investir na instalação de indústrias. Um motor a vapor começou a ser usado para bombear água e para propulsionar o ar de combustão em meados da década de 1750. Permitindo um grande aumento na produção de ferro, superando a limitação da potência da água. O cilindro de sopro de ferro fundido foi usado pela primeira vez em 1760. Mais tarde foi aprimorado, tornando de dupla ação, o que permitiu temperaturas mais altas do alto forno. O processo de formação de poças produziu um ferro de qualidade estrutural a um custo menor do que a forno de fundição. Efeitos sociais. Durante a Revolução Industrial, a esperança de vida das crianças aumentou dramaticamente. A porcentagem de crianças nascidas em Londres que morreram antes dos 5 anos diminuiu de 74,5% em de 1730 a 1749 para 31,8% em de 1810 a 1829. Os efeitos sobre as condições de vida da Revolução Industrial foram muito controversos e muito debatidos por historiadores econômicos e sociais das décadas de 1950 a 1980. Entre 1813 e 1913, o rápido crescimento populacional no século XIX incluiu as novas cidades industriais e manufatureiras, bem como centros de serviços como Edimburgo e Londres. O fator crítico era o financiamento,
que era administrado por sociedades de construção que lidavam diretamente com grandes empresas contratantes. Aluguel privado de proprietários de habitação era a posse dominante. As pessoas se mudavam tão rapidamente que não havia capital suficiente para construir moradias adequadas para todos, então os recém-chegados de baixa renda se espremiam em favelas cada vez mais superlotadas. As instalações de água potável, saneamento e saúde pública eram inadequadas, a taxa de mortalidade era alta, especialmente a mortalidade infantil e a tuberculose entre os adultos jovens. A cólera de água poluída e a febre tifoide eram endêmicas. Ao contrário das áreas rurais, não houve fomes como a que devastou a Irlanda na década de 1840. Uma grande literatura de exposição cresceu condenando as condições insalubres. De longe, a publicação mais famosa foi de um dos fundadores do movimento socialista, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Em 1844, Friedrich Engels descreveu as ruas secundárias de Manchester e outras cidades industriais, onde as pessoas viviam em barracos rústicos, alguns não completamente fechadocs, alguns com chão de terra batida. Essas favelas tinham passagens estreitas entre lotes e moradias de formato irregular. Não havia instalações sanitárias. A densidade populacional era extremamente alta. A industrialização moderna começou na Inglaterra e na Escócia no século XVIII, onde havia níveis relativamente altos de alfabetização entre os agricultores, especialmente na Escócia. Isso permitiu o recrutamento de artesãos alfabetizados, trabalhadores qualificados, capatazes e gerentes que supervisionavam as fábricas têxteis e minas de carvão emergentes. Grande parte do trabalho não era qualificado e, especialmente nas fábricas têxteis, crianças de até 8 anos se mostravam úteis para lidar com as tarefas domésticas e aumentar a renda familiar. De fato, as crianças foram retiradas da escola para trabalhar ao lado de seus pais nas fábricas. No entanto, em meados do século XIX, forças de trabalho não qualificadas eram comuns na Europa Ocidental e a indústria britânica cresceu, precisando de muito mais engenheiros e trabalhadores qualificados que pudessem lidar com instruções técnicas e lidar com situações complexas. A alfabetização era essencial para ser contratado. A invenção da máquina de papel e a aplicação da energia a vapor aos processos industriais de impressão apoiaram uma expansão maciça da publicação de jornais e panfletos, o que contribuiu para aumentar a alfabetização e as demandas por participação política em massa. Vestuário e bens de consumo. Os consumidores se beneficiaram com a queda dos preços de roupas e artigos domésticos, como utensílios de cozinha de ferro fundido e, nas décadas seguintes, fogões para cozinhar e aquecimento. Café, chá, açúcar e chocolate tornaram-se acessíveis para muitos da Europa. A revolução do consumo na Inglaterra do início dos anos 1600 até aproximadamente 1750 viu um aumento acentuado no consumo e na variedade de bens e produtos de luxo por indivíduos de diferentes origens econômicas e sociais. Com melhorias na tecnologia de transporte e fabricação, as oportunidades de compra e venda tornaram-se mais rápidas e eficientes do que as anteriores. Característica comum nas mesas de jantar. A crescente prosperidade e mobilidade social no século XVIII aumentou o número de pessoas com rendimento disponível para consumo e começou a surgir a comercialização de bens. Para os particulares, em oposição aos artigos para o lar e a nova classificação bens como símbolos de status. Aumento da população. A Revolução Industrial foi o primeiro período da história em que houve um aumento simultâneo da população e da renda per capita. O crescimento da indústria moderna desde o final do século XVIII levou à urbanização maciça e ao surgimento de novas grandes cidades, primeiro na Europa e depois em outras regiões, à medida que novas oportunidades trouxeram um grande número de migrantes de comunidades rurais para áreas urbanas. Em 1800, apenas 3% da população mundial vivia em cidades, em comparação com quase 50% no início do século XXI. A industrialização levou à criação da fábrica. O sistema fabril contribuiu para o crescimento das áreas urbanas, pois grande número de trabalhadores migrou para as cidades em busca de trabalho nas fábricas. Em nenhum lugar isso foi mais bem ilustrado do que nas fábricas e indústrias associadas de Manchester, apelidada de Cotonopolis, Cotton é algodão em inglês, e a primeira cidade industrial do mundo. Manchester experimentou um aumento de 6 vezes em sua população entre 1771 e 1831.
A cidade tinha uma população de 10.000 pessoas em 1717, mas em 1911 havia crescido para 2,3 milhões de habitantes. Bradford cresceu 50% a cada 10 anos entre 1811 e 1851. Em 1851, apenas 50% da população de Bradford realmente nasceu lá. Condições de trabalho. Estrutura social. Em termos de estrutura social, a Revolução Industrial testemunhou o triunfo de uma classe média de industriais e empresários sobre uma classe latifundiária da nobreza. Os trabalhadores comuns encontraram maiores oportunidades de emprego nas novas usinas e fábricas, muitas vezes em condições de trabalho estritas, com longas horas de trabalho dominadas por um ritmo estabelecido por máquinas. Até o ano de 1900, a maioria dos trabalhadores industriais nos Estados Unidos ainda trabalhava 10 horas por dia, 12 horas na indústria siderúrgica, mas ganhava de 20% a 40% menos do que o mínimo considerado necessário para uma vida decente. No entanto, a maioria dos trabalhadores em têxteis, que era de longe a indústria líder em termos de emprego, eram mulheres e crianças. Para os trabalhadores das classes trabalhadoras, a vida industrial era um deserto pedregoso, que eles tiveram que tornar habitável por seus próprios esforços. Além disso, as duras condições de trabalho eram predominantes muito antes da Revolução Industrial. A sociedade pré-industrial era muito estática e muitas vezes cruel. Trabalho infantil, condições de vida sujas e longas jornadas de trabalho já eram prevalentes antes da Revolução Industrial. Trabalho infantil. A Revolução Industrial levou a um aumento populacional, mas as chances de sobreviver à infância não melhoraram, embora as taxas de mortalidade infantil tenham sido reduzidas acentuadamente. Ainda havia oportunidades limitadas para a educação e esperava-se que as crianças trabalhassem. Os empregadores podiam pagar menos a uma criança do que a um adulto. Embora sua produtividade fosse comparável, não havia necessidade de força para operar uma máquina industrial e, como o sistema industrial era completamente novo, não havia trabalhadores adultos experientes. Isso fez do trabalho infantil popular na fabricação durante as fases iniciais da Revolução Industrial entre os séculos XVIII e XIX. Na Inglaterra e na Escócia, em 1788, 2/3 dos trabalhadores de 143 fábricas de algodão movidas a água eram descritos como crianças. Organização do trabalho. A Revolução Industrial concentrou o trabalho em usinas, fábricas e minas, facilitando assim a organização de sindicatos para ajudar a promover os direitos dos trabalhadores. O poder de um sindicato poderia exigir melhores condições, retirando todo o trabalho e causando uma consequente cessação da produção. Os empregadores tiveram que decidir entre ceder às demandas sindicais com um custo para si ou sofrer o custo da produção perdida. Os trabalhadores qualificados eram difíceis de substituir e esses foram os primeiros grupos a avançar com sucesso em suas condições por meio desse tipo de barganha. O principal método que os sindicatos usaram para efetuar a mudança foi a greve. Muitas greves foram eventos dolorosos para ambos os lados, os sindicatos e a administração. Na Grã-Bretanha, o Combination Act 1799 proibiu os trabalhadores de formar qualquer tipo de sindicato até sua revogação em 1824. Mesmo depois disso, os sindicatos ainda eram severamente restringidos. Um jornal britânico em 1834 descreveu os sindicatos como as instituições mais perigosas que já foram autorizadas a criar raízes, sob o abrigo da lei, em qualquer país. Ludita. A rápida industrialização da economia inglesa custou a muitos artesãos seus empregos. O movimento começou primeiro com trabalhadores de rendas e meias perto de Nottingham e se espalhou para outras áreas da indústria têxtil devido à industrialização precoce. Muitos tecelões também se viram repentinamente desempregados, pois não podiam mais competir com máquinas que exigiam apenas trabalho relativamente limitado, e não qualificado, para produzir mais tecidos do que um único tecelão. Muitos desses trabalhadores desempregados, tecelões e outros voltaram sua animosidade para as máquinas, assumiram a liderança na identificação da degradação e poluição ambiental e iniciaram movimentos de base para exigir e realizar reformas. Normalmente, a maior prioridade foi para a poluição da água e do ar. A qual Smoke Abatement Society foi formada em 1898, tornando-se uma das mais antigas ONGs ambientais. Foi fundada pelo artista Sir William Blake Richmond.
que estava frustrado com o excesso de nuvens de fumaça. Embora houvesse leis anteriores, a Lei de Saúde Pública de 1875 exigia que todos os fornos e lareiras consumissem sua própria fumaça. Também previa sanções contra fábricas que emitiam grandes quantidades de fumaça preta. As disposições desta lei foram estendidas em 1926 com a Lei de Redução de Fumaça para incluir outras emissões, como fuligem, cinzas e partículas arenosas, e para capacitar as autoridades locais a impor seus próprios regulamentos. Chegamos ao fim do nosso vídeo sobre a Revolução Industrial. Esperamos que você tenha aprendido bastante sobre esse período tão transformador da nossa história. Agradecemos por nos acompanhar até aqui e por dedicar seu tempo para entender mais sobre as mudanças que moldaram o mundo moderno. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe seus comentários e sugestões abaixo. Queremos muito saber a sua opinião e continuar essa conversa. Até a próxima!